Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos para o terceiro dia da nossa novena ao Divino Espírito Santo. Hoje, um dos temas que eu acho mais lindos desses 9 dias, né? Que já são maravilhosos, mas o de hoje eu tenho um afeto muito especial que fala sobre o caráter consolador do Divino Espírito Santo. Então, sejam bem-vindos. Oi, Marisa. Oi, Elisandra. Oi, Thaís. Se você puder compartilhar essa live, mandar para mais pessoas se unir a nós para rezarmos nesse dia. Oi, Rose. Oi, Lili Wagner está nos acompanhando desde o primeiro dia. A Betina também. Tudo bem, Betina? Seja bem-vinda. Vou chamar a Jéssica para nós iniciarmos da nossa novena ao Divino Espírito Santo. Olá! Oi, Jéssica. Oi, Kátia! Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tu também me escuta bem? Também. Ai, a obra aqui do lado de casa ainda tá a todo vapor. Acho que vai ficar um barulhinho aqui, mas vamos lá. Tua obra e eu e a cachorrada aqui. Bora sim mesmo. Então, tá, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Terceiro dia fala sobre o Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a Igreja o chama de Consolador Perfeito e possui para ele os mais doces nomes, como Pai dos pobres, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto. Se bem que ele não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber à semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio de sua luz, que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem. E uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz da verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito consolador que a ele se entrega. Se temos um perfeito consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas e por que se escutam os gemidos de dor? Por que se chega ao suicídio? Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso também acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos pouco se conhece, menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às tribulações podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Amém. Amém. Eu acho muito... Essa novena é muito linda, é um dia melhor que o outro, né? Mas ela encerra aqui essa reflexão, e eu vou começar pela última expressão, com verdadeira consolação, né?
Por quê? Porque nós buscamos consolo, né? Diante das nossas dores, das dificuldades, nós sempre estamos em busca de consolo. A gente deseja ser consolado, né? Nosso coração deseja auxílio, socorro, consolo, né? E essa é a nossa busca. A gente está sempre buscando por consolo. Então, diante de dificuldades que exigem verdadeiramente um consolo, né? Como um luto, uma dor, uma perda muito profunda, um trauma muito profundo, né? Uma dor acentuada no nosso coração, às vezes um término de casamento, né? Como a gente tem tantas pessoas que estão falando aqui, né? Situações que exigem realmente, né? Que a gente precisa. E nós somos especialistas em buscar consolo, né? E o alívio da dor, e onde não tem, onde não vai haver um consolo verdadeiro, né? A gente procura nos prazeres, né? A gente procura algo que venha sanar a nossa dor. E aqui o questionamento, né, que a Beata faz no finalzinho é justamente por que tem tanto cristão, né? Não, assim, as pessoas que não conhecem a Deus, né? A gente pode dizer assim, ela não conhece a Deus, mas como que tantos cristãos também se sentem assim, sem consolo e ficam desesperados, como se não tivessem quem esperar, né? E não sentem esse refrigério na alma, né? Esse amor que cura no coração, que é a presença do Espírito Santo. E ela fala que realmente é porque não se conhece o Espírito Santo, né? Nós não conhecemos ele. Ele é a verdadeira consolação. A gente veio falando nesses dias, né? No primeiro dia e no segundo dia. Ontem a gente falou do hóspede da alma, né? E desse Deus que nos conhece melhor que nós mesmos, né? Ele nos conhece melhor que a gente se conhece. Então, ele é o consolo do tamanho da nossa dor. Ele sabe também como trazer o consolo certo para o nosso coração. Só ele sabe como consolar o nosso coração. Só ele sabe o tamanho da nossa dor, a dimensão da nossa dor, a profundidade das nossas dores, da nossa história, do quanto as coisas nos estragaram, nos machucaram, nos feriram ao longo da nossa história ou o momento que nós estamos vivendo, né? E às vezes a gente vem vivendo a vida, né, Kátia? Sem expor as nossas dores para Deus. E a gente vai vivendo uma vida cheia de dores sem consolo, né? Onde a gente vai procurando consolo nos prazeres, em pessoas, tentando que pessoas, a gente se agarra a pessoas para que pessoas nos amem, para consolar as dores da nossa história e do nosso coração. Mas mais ainda parece que a gente vai se machucando, mais ainda a gente cria expectativa de que uma pessoa vá suprir a nossa necessidade de afeto, de amor, e mais a gente vai decepcionando, né? E mais vai doendo. A gente parece que vai vivendo uma vida onde a gente já tá todo machucado e continua se machucando, né? E nessa novena a gente vem encontrar com o Espírito Santo, que é aquele que nos consola, de maneira que venha de verdade consolar a nossa dor, né? Nos nossos afetos, na nossa história, aquelas coisas que às vezes a gente não tem nem nome para dizer, né? Aquelas dores que a gente não sabe nem como manifestar ou dar nome às coisas. Talvez hoje o tamanho das nossas dores, já de toda a nossa história, as coisas que a gente vai... Porque quando a gente está machucado, né? Quando a gente está ferido no nosso coração, na nossa alma, o que a gente faz? A gente acaba ferindo outras pessoas também, né? Ou quando a gente vai buscar consolo fora do Senhor, a gente acaba se ferindo ainda mais, né? Buscando nas pessoas, nos prazeres errados, em outras coisas, a gente vai se machucando ainda mais. E aí, o que acontece? A gente fica mais machucado ainda. Nunca tem cura, nunca, né? Nunca tem alívio para a nossa dor e para o nosso sofrimento. A comunhão com Deus, essa vida com Deus e conhecer o Espírito Santo Consolador é permitir também que o Espírito Santo caminhe na nossa história conosco e venha consolar essas dores, venha dar nome, porque a gente vai desse jeito adoecendo emocionalmente, né? Interiormente, quando a gente vê, a gente está psiquicamente doente, a gente está fisicamente doente. Quantas eu já falei aqui nesses últimos dias, né? De doenças que a gente vai somatizando no corpo, né? E quantas pessoas adoecidas hoje por diversas situações, com depressão, com ansiedade, tanto da sua própria história quanto das pressões sociais que a gente vive. E o Espírito Santo é a resposta, né? Ele, a pessoa do Senhor, é a resposta. O Espírito Santo não é uma força, uma luz, uma pomba, uma água, né? Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem abraçar as nossas dores,
né? Que quer ter comunhão conosco, que quer nos trazer um consolo que seja, em muitas áreas, definitivo para o nosso coração, né? O único verdadeiro consolador, a verdadeira consolação vem da comunhão nossa com o Espírito Santo, né? Diante de situações que a gente está vivendo agora, ou de coisas, como eu estava dizendo, que a gente vem vivendo ao longo da nossa vida, né? E que a gente foi adoecendo ainda mais. Então, me chama atenção isso. Vou tomar um gole d'água, se tu quiser falar, Kátia. Não, só quero ouvir. E outra coisa também, que me chama atenção aqui, que é essa expressão, né? O consolador perfeito, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto. Esses nomes que a igreja dá, né? Para o Espírito Santo. E são momentos da nossa vida que é justamente isso tudo que a gente precisa. Porque tem vezes que a gente tá vivendo no pranto, tem vezes que a gente tá vivendo na pobreza, né? Emocional, espiritual, às vezes até mesmo física, material. Quantas vezes a gente está exausto, cansado. Então, repouso no cansaço, ele vai dar a consolação conforme aquilo que a gente necessita. E talvez a gente esteja vivendo de tudo isso um pouco. Tudo isso, ele é suficiente, né? O Espírito Santo é suficiente na nossa vida para nos trazer alívio. E para também nos ajudar a passar pelos momentos de cruz, de dor, né? Da gente dar conta. Eu lembro sempre de uma expressão que me marcou profundamente, assim, uma pregação que eu ouvi uma vez e que a pregadora falava assim, que nós queremos sempre arrancar as páginas do Evangelho da paixão e morte de nosso Senhor. Nós queremos viver todas as outras páginas do Evangelho. A gente quer viver a multiplicação dos pães, a gente quer viver as curas, a gente quer viver andar sobre as águas, a gente quer viver todas essas páginas do Evangelho. A gente quer estar sentado aos pés do Senhor e ouvir Ele falando e ensinando nos seus discursos. Mas quando chega na paixão e na morte de nosso Senhor, a gente quer arrancar essa página do Evangelho e passar esse cálice, dizer, eu não, essa parte aqui não. Quando o nosso Senhor sempre disse, né? Olha, quer me seguir? Toma a cruz, vem e segue-me, né? Então, a dor, né? A dor, ela faz parte da nossa existência humana. As dificuldades fazem parte. As decepções, machucar, ser machucado, faz parte, né? Justamente por conta do pecado original. E é nessa circunstância de sim viver dores, de viver perdas, de viver momentos de humilhação, de decepção, de profunda decepção com pessoas que nós amamos, de humilhações. É aí que o Espírito Santo, além de trazer um consolo para nossa alma, é um consolo junto com uma força, né? Para nos levantar e para nos fazer resistir e bem viver estes momentos, né? Porque nós podemos viver estes momentos de cruz e de prova, dando glória a Deus, e encontrando aí salvação para nossa alma, ou a gente pode viver esses momentos de cruz encontrando aí perdição para nossa alma. Porque se nós aí desesperamos, né, vamos buscar em outros lugares, viver dificuldade nós vamos viver de qualquer maneira, é melhor vivê-las com o Senhor, que vai nos ensinar, inclusive, a tirar da cruz a ressurreição, né? Ele nos mostra dessa maneira. É muito interessante que às vezes a gente fica se debatendo nos sofrimentos da vida e nas provas. E a gente fica questionando por que eu, por que comigo, por que dessa maneira. E enquanto a gente está se questionando dessa forma, né, a gente perde a graça de viver e oferecer também aquela dor e o que a gente está vivendo para o Senhor, né? É de aceitar a cruz e o sofrimento. Senhor, eu não vou rasgar essa página do Evangelho. Tu foste humilhado? Sou humilhado contigo, Senhor. Tu foste ferido? Também fui, Senhor. Estou contigo aqui. E essa aceitação neste momento do sofrimento traz para a gente consolo na nossa alma e no nosso coração. É meio paradoxal. É uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Mas é onde o sofrimento perde o poder. É quando a gente entrega as nossas dores para o Senhor e sofre com o Senhor. É aí que a gente encontra essa força do Espírito Santo, porque existe consolo na cruz. Existe consolo nessa dor que a gente está vivendo hoje, né? Nos desafios que a gente vive.
Às vezes eu brinco assim, né? Que tem dor que não é cruz, né? E tem dor que é cruz, né? Tem coisas que a gente passa. E assim, por mais que às vezes a gente precise, eu sempre falo isso, rezar, por exemplo, pela restauração de um casamento, né, Kátia? Então, assim, a gente tem muitos pedidos, me chamou muito a atenção a quantidade de pessoas que estão orando, de mulheres, para o seu marido voltar para casa ou pela restauração do matrimônio, né? A quantidade de adultério, né? E diante disso, eu aceito o sofrimento do que estou passando, passá-lo-ei com o Senhor, pedirei o consolo para o meu coração para que eu esteja de pé, para que a maior parte dessas mulheres tem filhos e tem que estar de pé para bem cuidar dos filhos, precisam trabalhar, né? Então, deixar que o Espírito Santo venha consolar o coração e guiá-las na forma de orar e de muitas vezes reconquistar esse casamento. Aceitar a dor deste momento no sentido de viverei ela com o Senhor, não é não vou mais rezar pela restauração do meu casamento, né? Mas é parar de dizer por que comigo, por que desse jeito, e ficar se debatendo naquele lugar, como eu dizia ontem, de arrodear em roda, como diz a minha avó, né? A tua dor, a dor ali, ela é real, né? Ela é legítima, mas ela vai ter validade quando a gente entrega ela para o Senhor e pede, Espírito Santo, consola meu coração e me levanta aqui. E sabe, e eu quero contar uma história que eu acredito que muitas vezes o consolo que o Espírito Santo traz para o nosso coração, Kátia, é uma esperança que vai contra toda a razão, sabe? Eu não sei se tu já passou por isso, mas eu acredito que sim, né? Quando tudo vai mal, a gente tem um consolo e o Espírito Santo testifica no nosso interior que tem jeito. A gente é tomado de uma esperança e de uma força para lutar, de uma força para orar, sabe? Muitas vezes o consolo do Espírito Santo se manifesta como uma esperança no nosso coração, nos tirando do lugar da desesperança, né? Mesmo no luto, né? Na perda de alguém, nós temos a esperança, a certeza, aquela fé assim, eu creio no que eu não tô vendo, eu tenho certeza que eu verei, que eu vou encontrar aquela pessoa que eu amo, né? No céu eu vou encontrar com ela. E a gente vai tendo também, às vezes, essa certeza a respeito de coisas deste mundo, né? No que a gente está vivendo hoje. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. O salmista fala isso, né? Espera no Senhor, fortifica o teu coração, espera no Senhor. Essa esperança consoladora. E eu queria contar, tu quer falar, Kátia, que eu engatei hoje aqui, né? Não, eu só estava lembrando justamente disso, porque aqui na novena ela fala que o Espírito Santo nos convence que por detrás daquele mal há um bem. Então a gente tem esse olhar para a realidade. Cara, isso aqui é um grande mal, mas há um bem. Há um bem que vai ser extraído daqui, né? E ela começa falando o capítulo ali, o de hoje, que nós sofremos pelo pecado original. Então todo mundo vai sofrer, não tem exceção. Do novo ao velho. E a gente sofre pelo gente ou que pecaram contra nós. E o Espírito Santo nos recorda também das promessas que Deus faz. Uma que eu me lembro que o apóstolo Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o Senhor está dizendo que a gente vai sofrer pelo nosso pecado, pelo pecado original, pelo pecado dos outros, quando a graça vier, vai ser maior que esse mal. Muito maior. E o Espírito Santo. E aí, por isso que essa loucura que tu falou da esperança. Humanamente, ninguém pode me dar essa certeza, só Deus. Que esse mal que eu tô vivendo tem uma razão, vai ter um sentido, vai ter uma recompensa, ela fala aqui. Né? E que mesmo que essa dor hoje seja gigante, ali na frente, o bem que vai ser extraído dela vai ser muito maior. Então, realmente é muito maior, muito maior. Tanto às vezes para essa vida, né? E como salmista, claro, a gente pode declarar, sei que verei os benefícios do Senhor aqui, mas muito, e para além, muito eterna, mais além, né? Porque a nossa recompensa, e a gente faz as coisas pelos bens eternos, né? Não pelos que passam, né? Mas é justamente nessa visão que eu quero contar uma história de Santa Gema Galgani. É uma santa da igreja, né? Quem não conhece a história de Santa Gema é uma santa, assim, mística, né? Que viveu muitas experiências místicas muito profundas. E uma das experiências que ela via Jesus... Ela era aluna da Beata Helena Guerra, né? Aham.
E eu tava pensando nisso hoje quando eu fui ler. Porque, na verdade, essa história, Deus me lembrou ontem, durante a novena. E eu me lembrei, assim, qual era o livro. Me lembrei porque, assim, né, gente, sanguínea, misericórdia. Eu tenho alguns livros de Santa Gema, mas eu lembrei que era o livro da capa azul. Porque esse livro eu li, assim, já faz mais de uma década. Então, mas essa história veio na minha memória ontem durante a live. E eu pensei, eu preciso procurar esse livro. Aí eu esqueci durante o meu dia. Esqueci depois. Aí um pouquinho antes de eu entrar na live, eu me lembrei dessa história. Fui procurar o livro. Catei, achei o livro. Esse livrinho aqui da capinha azul, A Gema do Paraíso. Um livrinho bem simples. E daí eu pensei assim, cara, como é que agora eu vou achar essa história nesse livro? Deus me ajuda, porque eu preciso achar que eu já tenho que entrar na live. Daí eu abri o livro e abri na página da história. Que tem o capítulo 15, que é Duelo com Jesus. Então, para a gente contextualizar, a Santa Gema passava da quinta-feira para sexta-feira, todas as semanas, sofria no corpo dela as dores de Jesus, da paixão, de toda a paixão de Jesus ela sentia, né? Toda a dor dos estigmas, então ela sentia a flagelação, ela sentia a coroação de espinhos, ela sentia as dores da crucificação no peito dela, ela sofria imensas dores, né? Físicas e espirituais, ela viu o Senhor. E aí o que acontece? Isso começa a se tornar público na cidade, né? Uma santa assim, né? Que era uma mulher, não uma jovem aqui, né? Hoje a gente chama de santa, né? Na época não era, né? Era só uma jovem que estava vivendo tudo isso. Ela já não tinha mais a família dela, ela morava de favor na casa de pessoas que a acolheram, né? E aí chega um momento que um padre, um diretor espiritual, vai para essa casa junto, ele passa ali um tempo, ele vai embora, vai e volta, tem um quarto nessa casa, né? Dessa família, onde ele fica ali para assistir o que acontece com Gema da quinta-feira para sexta-feira, né? E aí, então ela tem toda essa ligação com o sofrimento pela salvação dos pecadores. E é aqui que eu vou ler, são acho que 2 páginas, mas eu quero partilhar isso aqui como um consolo de esperança para o nosso coração, para aqueles que lutam, né, pelos seus. O contato com o Cristo da cruz lhe transmitiu uma sede devoradora de almas, isso para Santa Gema, né? Esta sede é alimentada pela oração, que implica a ação de Deus. Olha só, eu comecei a ler daqui porque eu achei sensacional essa explicação, né? O contato dela com a cruz do Senhor gera nela o quê? Desejo de salvar almas. É uma sede devoradora de salvação para as almas dos pecadores. O nosso contato com o sofrimento, com a cruz, deve gerar isso na gente, né? Essa sede devoradora de almas. E essa sede é alimentada pelo quê? Pela oração. Porque às vezes, quando a gente está na oração ou quando a gente está no sofrimento, nós temos aquelas inspirações e lampejos de desejo de salvação para os nossos, não é verdade? Eu acho que todo mundo já sentiu isso. Quem já foi para oração, sentiu esse desejo de salvação. Meu Deus, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que levar muitos comigo. A gente vai sentindo essa sede, né? Devoradora, às vezes, a gente quer levar muitos. Mas essa sede precisa ser alimentada pela oração, senão a gente vai perdendo ela. Então, eu preciso que a gente ore pela conversão dos pecadores, né? E olha que interessante, a oração implica a ação de Deus. Deus vai agir, porque a gente reza. Quem reza, conversa com Deus. Quem conversa com Deus, recebe algumas faíscas do mesmo Deus. Quem tem algo de Deus, possui força sobre-humana e sobrenatural. A ação do Espírito Santo. Daí, a eficácia até milagrosa da oração. Esta eficácia terá de ser provada. A ocasião está aí. Agora vou começar a narrativa da história. O diretor espiritual, Padre Germano, de Santo Stanislau, é testemunha de um fato impressionante. Gema quer salvar almas, principalmente dos pecadores inveterados. Em Lucca, há um pecador público que se gaba de ser o maior ateu da cidade. As suas blasfêmias cortam a alma de Gema. Numa quinta-feira, durante o jantar, Gema se levanta abruptamente, como se uma força eterna a empurrasse, e some. O diretor espiritual segue de mansinho. Sentada sobre a cama, a estática fixa os olhos num ponto do quarto. Ela vê o Senhor. Seus lábios ciciam. Já que viestes, Jesus, perdi-vos-ei de novo por meu pecador. É vosso filho e meu irmão. Salvai-o, ó Jesus.
Gema declina o nome do famoso pecador de Lucas. O rosto da vidente reflete decepção. Parece que Jesus não está disposto a perdoar, pois certamente o pecador anda de coração empedernido. Ela se queixa. Por que não me atendais? Por que não me atendeis? Novo silêncio. Os ouvidos da estática se aguçam atentos e já se queixa de novo. Sede bom, Jesus, não me faleis assim. Na boca de quem é a própria misericórdia, essa palavra eu o abandono não soa bem. Derramastes o vosso sangue sem medida pelos pecadores, e agora quereis medir a quantidade de nossos pecados? Pequena pausa, ousada ela, né? Pequena pausa. Novo ataque de Gema. Salvaste a mim e ele não? Não me levantarei daqui, salvai-o. Ofereço-me como vítima por todos, mas principalmente por ele. Cristo opõe de novo a justiça aos olhos espirituais de Gema. Ela continua incansável o duelo. Eu não procuro a vossa justiça, mas a vossa misericórdia. Por quem sois, Jesus, e de ter com este pobre pecador e dar um terno abraço ao seu coração. Experimentai ao menos. Os olhos de Gema se dilatam. Parece que Cristo está mostrando a gravidade deste cidadão blasfemo e devasso. Mostra a vidente lugar por lugar, circunstância por circunstância. Enfim, a hora da justiça está soando. Subitamente a estática exclama: eu sei, Jesus, que ele vos ofendeu muito, mas não vos tenho também eu ofendido ainda mais? Não obstante, tendes usado de misericórdia para comigo. Pelas atitudes do rosto da lutadora espiritual, percebe-se que Cristo não cede. Está disposto a usar da balança da justiça como o devasso de Lucas. Lembrando-se de um golpe secreto, Gema desata a falar. Eu sou uma pecadora, não poderei encontrar ninguém pior do que eu. Vós mesmo dissestes. Não mereço, confesso, não mereço que me atendais. Apresento-vos, porém, outra intercessora. É a vossa própria mãe que vos pede em seu favor. Direis não à vossa mãe? Certamente a ela não podeis negar. E agora dizei-me, Jesus, que o meu pecador está salvo. Silêncio de expectativa. De súbito, ainda no êxtase, ela bate palmas. Está salvo, está salvo. Vencestes, Jesus. Triunfais sempre assim. E voltou assim. O padre Germano, que presenciou emocionado essa cena dramática, desaparece discretamente e se retira ao quarto na casa dos Giannini. Essa casa que eles moram, né? Este espetáculo durou cerca de meia hora. Entregue a mil conjecturas, o padre Germano ouve uma discreta batida na porta. Anunciam-lhe a visita de um estranho. Um senhor com sotaque estrangeiro se ajoelha no quarto do piedoso padre e confessa todos os pecados da vida. O padre Germano até tinha ouvido alguns deles pela boca da estática Gema. Quando o Senhor soube da intercessão da jovem rezadora, permite ao confessor de publicar este fato. Feliz como o bom pastor que acha a centésima ovelha, o padre Germano abraça o pecador convertido. Olha, gente, um pouco tempo depois, né? O pecador ali vai bater na porta da casa e fazer uma confissão de vida toda com o padre, né? Olha que história fantástica. Gente, isso para nós hoje é consolo para o nosso coração. Eu já queria ter falado ontem, mas só lembrei de falar hoje, porque eu tinha que pegar essa história. Olha o que é isso. Tá achando forte. E é forte. É muito forte essa oração, né? Cara, Santa Gema, uma lutadora espiritual. Eu adorei esse adjetivo. Lutadora espiritual. Deus nos dê a graça de sermos assim, incansáveis lutadores espirituais, né? Há esperança para nós. Há esperança para os nossos pecadores. E eu acho tão lindo que ela fala, o meu pecador, né? O meu pecador. Quem são os nossos pecadores inveterados? Aqueles que não querem a salvação. Aqui Jesus estava mostrando, olha, ele não quer, Gema. Olha onde ele está, ele não quer. Ele fica falando, ele se orgulhava de ser o maior ateu. Quem olhasse para aquele homem e diante do próprio Senhor, o Senhor mostrava e dizia, aqui só justiça, Gema. Aqui não cabe misericórdia, ele não deseja. Mas diante de uma alma unida ao Senhor em sofrimento, gente, Santa Gema sofreu demais. Demais, ela sofria demais, ela sofria fisicamente, ela sofria humilhação pública, as pessoas pensavam que ela era uma louca. O que essa mulher sofreu, a história dela é uma história de sofrimento. Sabe o que ela fazia com o sofrimento dela? Ela oferecia pelos pecadores.
né? Então, diante daquilo que a gente está vivendo hoje, não tem pecador que seja difícil demais para o Senhor, né? Eu quero falar pensando, isso. ela combateu ali por alguém que não tinha um vínculo com ela, quanto mais a gente tem que lutar por quem a Pelos gente que nós ama. amamos, pelos que nós amamos. Se a força da oração daqueles que amam é ainda mais Mais poderosa, forte. muito mais, né? Se Deus nos confiou, e assim, é isso, sabe? Que às vezes é a transformação interior que a gente precisa, sabe, Kátia? Por quê? Porque às vezes a gente ama as pessoas, né? A gente ama os nossos, né? Mas a gente está ferido, porque eles nos feriram, porque eles nos humilharam, né? Porque a gente está sendo humilhado, às vezes, publicamente, porque nos decepcionaram, porque nos feriram, principalmente os familiares mais próximos. E eu falo em especial para essas mulheres que estão vivendo essa situação no casamento, né? E aí a gente quase quer que Deus dê uma lição, né? Não, tudo bem, eu quero a conversão, mas ele tem que reconhecer que ele está errado, né? E é natural, é nosso às vezes isso. Mas não cabe aqui isso. Aqui não cabe isso, né? O Senhor, e essa é a graça que só o Espírito Santo pode nos dar essa graça, né? Desse amor desmedido pela salvação dos nossos, né? E que a gente olhe para os nossos e pense, tem jeito, né? Essa é uma verdadeira consolação. Ninguém é difícil demais para o Espírito Santo. E a nossa oração, ela é ouvida diante de Deus, a nossa oração, ela não é desprezada. Nós podemos e devemos insistir com o Senhor. E se essa história aqui, né, alguém pode estar achando assim, que Santa Gema se passou, ou que não é bem assim, que a gente não devia insistir tanto, a gente tem a história do próprio Evangelho, né? Aquela mãe estrangeira, nem israelita era, que chega diante de Jesus e diz, liberta minha filha. Minha filha está possuída por um demônio. Por favor, liberta. E Jesus, essa expressão que eu vou usar, porque é isso que acontece, parece que ele despreza ela. Ele dá negativa atrás de negativa. E o que ela faz? Insiste. Ela insiste, ela não desiste. Não vou embora sem minha graça, né? Não vou embora sem minha graça. A minha filha precisa, então eu vou insistir até receber. E Jesus disse, olha, mulher, grande é a tua fé. Ele elogia ela. Naqueles de Israel, ele não viu fé do tamanho daquela mulher, da fé daquela mulher. Então, o Evangelho nos mostra isso. Depois a gente tem uma outra historinha que Jesus conta também, que ele fala sobre a gente importunar o céu com a nossa oração, que é a história da viúva que pede justiça ao juiz iníquo, né? Que é para a gente rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo, diz a palavra de Deus, né? Aquela mulher, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. O Senhor quer a nossa importunação de oração. Jéssica, mas por que não era tão mais fácil para o amor que era a salvação das almas? Por que ele não só salva quando é só rezar uma Ave Maria? Bom, porque aqui há alguns mistérios. Um deles é que Deus resolveu e decidiu agir neste mundo por meio da nossa oração. É preciso a nossa parte, né? E muito da nossa luta também. Alguns a gente vai precisar ser como Santa Gema, uma lutadora espiritual. Uma lutadora espiritual. Mas eu nem vou começar, porque eu vou começar a falar mais sobre oração, né, Kátia? Mas assim, eu queria trazer essa verdade, né, da oração e da gente ter esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando a gente olha e só vê negativas, sabe? Essa certeza. E eu trago essa palavra hoje, e eu senti de dizer isso, né? Como uma verdadeira consolação da parte do Espírito Santo para nós. Tem jeito para os nossos. Tem jeito, né? Nós não devemos e não podemos desistir, né? Santa Gema fica como exemplo para a gente hoje de uma lutadora. Por mais que os nossos, aqueles que nós amamos, estejam enfiados e decididos pelo pecado. Decididos pelo pecado. Obstinados na cegueira, nas paixões, no erro, no amor ao mundo, em tudo quanto é coisa errada, porcaria, vício, tudo isso é verdade? É verdade, mas Deus é maior. Deus é maior e eu vou me unir ao Senhor. É claro que aqui, né, eu nem vou falar sobre o golpe baixo de Santa Gema de clamar a intercessão da Virgem Maria, né? Ela foi matadora, né? Ela foi matadora ali. Então, rezar o terço pelos nossos, clamar e não desistir, né? Nós não fomos feitos para desistir. Amém? Amém. Ô, Jéssica, eu vou abrir um parêntese, porque esse fato, né, dos pedidos de oração sobre os casamentos que estão
ou indo mango, que já se acabaram, né? Que um dos esposos saiu. Ontem também eu recebi um relato assim, muito sofrido e a pessoa dizia, eu não sei rezar. Eu creio que muitos que estão acompanhando aqui a novena são seguidores comuns meus e teus, mas para aqueles que ainda não conhecem o teu perfil, que foi o que eu indiquei para ela, né? Para aprender a rezar muito por essa situação familiar, marido, filhos, né? E eu sei que tu tem campanhas que vão vir, projetos que a gente já pode ir direcionando, né? Essas pessoas que estão participando da novena, que estão com essa necessidade. Ou às vezes está tudo bem, mas não se dão conta que precisa ser sentinela, né? Que precisa Exatamente, exatamente. resguardar aquilo Não, ali. claro. Quem está de pé, cuide para não cair, diz o Senhor, né? A gente vive num momento, nossa família, né? Tá sobre a destruição das famílias, assim, né? Tanto dos casamentos, na pureza dos Jéssica, nossos peraí, casamentos, só um quanto pouquinho, das nossas pra mim tá crianças. cortando. Cortou o que tu falou. Não sei se é a minha conexão ou a tua. A tua, para mim, Agora eu vou. tá cortando desde o começo, mas vai e volta, assim, eu tô E a entendendo. tua pra mim, então deve ser a minha conexão. Vai tudo bem, vai tudo bem. Vamos lá. O que que nós precisamos? Não desistir de orar pelos nossos. A primeira coisa a respeito de um casamento, né? De um casamento que vai bem. Quando o casamento vai bem, a gente tem que ser a sentinela que está atenta, né? O casamento vai bem, a família vai bem, mas eu estou atenta e orante para proteger o meu casamento, para proteger os meus filhos, para proteger a minha família, né? Proteger do quê? Das investidas desde a cultura que a gente vive, né? Que tentam roubar Deus da nossa família, quanto das aquelas investidas mais espirituais e direcionadas, né? Então, é muito importante que a gente esteja atenta. Essa é a visão da sentinela, aquela que vê antes e se protege, né? Então, a gente dobra o nosso joelho antes para impedir que muita coisa aconteça, né? E quando as dificuldades vêm, a gente está de pé, né? Porque elas sempre vêm. Mas aí muita coisa a gente já elimina lá longe. Tem coisa que nem chega pela nossa oração, né? Algumas investidas do mal a gente consegue impedir quando a gente está atenta e rezando, né? Como aquela mulher virtuosa, aquela sentinela bem disposta. E quando o casamento já vai mal, aí a gente vai buscar a bênção de Deus, né? Para reconstruir. E a primeira decisão é: eu não vou desistir deste casamento, né? Por mais que o outro já tenha desistido. Quando a gente faz uma promessa um para o outro e para Deus, e essa promessa é para sempre, a gente pode lutar. Deus vai lutar com a gente, né? E às vezes esse marido, né? Geralmente, né? É um marido que já saiu de casa. Esse marido que já decidiu, às vezes já tá com outra pessoa, se diz apaixonado por outra pessoa, diz que não vai mais voltar, que não tem mais jeito, ele está decidido, obstinado, na cegueira, no erro, no pecado, né? Nessa paixão. Tem jeito. Jéssica, mas é humilhante rezar. Calma aí, minha amiga. Dobra o joelho, é teu marido. É teu marido, não abre mão dele. Ah, mas é humilhante rezar. Não, não é humilhante rezar. É o teu marido. E vamos buscar de volta. Vamos reconquistar esse homem de volta com atitudes e oração, né? No meu perfil tem algumas orações, mas eu já quero falar aqui. Já vou avisar aqui então, tá? Dia 1º de junho, a gente vai terminar essa novena. E dia 1º de junho eu vou começar uma campanha de oração, um jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? São 21 dias de oração e jejum, tá? É uma campanha de oração bem forte, assim, é bem pegada, né? Porque a gente vai unir a nossa oração ao jejum. Então, são 21 dias de jejum parcial. Então, o que é um jejum parcial? A gente tira uma das... Se eu faço 4 refeições no dia, eu vou fazer 3 durante 21 dias. Se eu faço 3, eu vou fazer 2, né? Eu vou diminuir, vou tirar aquelas coisas que me dão prazer. Então, eu não vou comer sobremesa, não vou comer uma coisa que eu gosto muito, vou abrir mão daquilo, né? Não vou beber álcool, se eu costumo beber álcool. Eu vou fazer essa entrega e este sacrifício, essa penitência durante 21 dias. Unido a isso, eu vou fazer live durante esses 21 dias, às 7 horas da manhã, onde nós vamos fazer oração, né? Sinto muito assim, são orações, é um jejum muito voltado para a libertação mesmo. Pra mim Porque foi muito forte esse tempo. Acho que tu fez 2, né? e é muito Um ou forte, 2. realmente.
Eu tava aqui Senhor, eu faço, não faço, Senhor, faço, não faço, faço, não faço, faço. Por quê? Porque é um tempo de oração, assim, muito forte, mas de muitas graças. Então, eu já quero ir avisando a quem está fazendo a novena. Dia 1º de junho, vamos começar o jejum de Daniel. E para essas mulheres, né, que estão lutando pelos maridos, vamos fazer o jejum de Daniel. Dentro do jejum, eu vou falar mais sobre isso, vou falar sobre como que a gente reza pelo casamento, como que a gente reza pelo marido. A gente vai rezando tudo junto, gente. No jejum, a gente vai rezar pelos casamentos, pelas famílias em especial, né? Porque a gente tem tanto ataque ao casamento, quanto toda a questão da proteção espiritual dos filhos, né? Das crianças, dos adolescentes. Então, assim, esse jejum de Daniel vai ser para a gente clamar por libertação, por restauração das nossas famílias, a partir do dia 1º de junho. Depois eu vou divulgar melhor, mas já que a Kátia abriu aqui o negócio, eu já vou falando, né, Kátia? E a gente faz Jéssica... a novena se preparando. Já vai preparar, é melhor, né? A Fernanda escreveu o seguinte: bingo, também não sei rezar. Eu achava que sabia, mas ouvir vocês e associando ao momento que vivo, entendo que não sei orar. Vocês são referência hoje na minha reza. Depois ela botou: essas novenas têm pulsado muito diferente no meu coração. Penso que é porque esteja fazendo sentido. E dela perguntou se vai ficar gravada o jejum por causa do horário de trabalho. Vai ficar, né? Aí, a partir do que ela falou, Jéssica, senti também da gente pedir ao Espírito Santo o dom da oração, né? Da oração. Que ele nos capacite a orar. Porque tu não sabia quando começou, eu não sabia, ninguém começa sabendo. A gente vai copiando, lendo orações nem prontas. Live para nos ensinar, né, Kátia? E é um caminho. É um caminho. Alguns vão mais rápido, outros vão aprendendo. E a semente que a gente está lançando de oração hoje, de repente, alguns estão recebendo hoje como semente. A gente que está há mais tempo já recebeu como semente há anos atrás. Então, essa já está frutificando. Daí, às vezes, a gente olha que já quer o fruto da vida de oração do outro. Mas ainda é uma semente na nossa vida, né? Então, realmente é um caminho, um cuidado que a gente vai tendo, né? E o desejo, gente, a vontade de rezar, né? A gente não tem que ter medo da oração, tem que saber que a oração é o caminho da nossa vida. Não existe salvação sem oração. A gente precisa da oração para viver, para levar os nossos, para a nossa alma. Quantas vezes, né? Justamente ser uma lutadora espiritual é o que vai nos levar para o céu. É o que vai garantir a nossa própria salvação, né? Às vezes é o que a gente precisa para ir para o céu, é ser uma lutadora espiritual. E outra coisa que diziam quando eu comecei no grupo, né? Deus, se eu tô ali no grupo, os outros não estão. Tipo, se eu tô na igreja, os outros não estão, porque Deus chamou a mim. Não adianta ficar reclamando que o outro não reza, que o outro tinha que rezar. É um chamado que eu não posso negligenciar. Deus, por enquanto, não chamou o outro, chamou a mim. Exatamente. Então, é essa a responsabilidade minha. Eu vou assumir essa responsabilidade. É uma responsabilidade mesmo. É realmente isso. E é um chamado de Deus, e Deus, o Espírito Santo, nos capacita. Desde o primeiro dia, né? Essa expressão tá lá, dessa capacitação, e a gente vai falar isso em outros dias, né? Quando fala do Espírito Santo Santificador. É essa capacitação, né? Para as boas obras. Então, é Ele que nos torna capazes de orar, né? A palavra fala que vem dele o querer e o executar. A gente não... Nem querer a gente quer sem a graça de Deus. A gente é tão podre que nem para querer a gente serve. O próprio querer vem da graça. Que dirá o executar, né? O querer e o executar vem da graça de Deus. O Espírito Santo nos capacita. Hoje ainda estava escutando uma pregação do padre Paulo Ricardo, eu acho. Não, do padre Duarte Lara, falando sobre o rosário, o poder do rosário. E dele falou: você não consegue rezar o terço? Peça ao Espírito Santo a graça de rezar o terço. E sobre jejum, há muitos anos atrás, eu li um livro que falava isso, de pessoas que dizem: eu não consigo jejuar. Você já pediu para Deus a graça para conseguir? Porque às vezes a gente pensa que é um esforço só meu. Então eu vou porque eu quero. Cara, a gente quer até daqui a pouco, daqui 15 minutos a gente não quer mais. Apertou um pouco o jejum, apertou um pouco o coração, a gente já não quer mais. Então, é o Espírito Santo que mantém na gente o desejo e a capacidade de jejuar, o desejo e a capacidade de orar. Toda a graça e todo o bem vem do Espírito Santo, da graça de Deus. Amém? Vamos rezar, Kátia Kist. Nós te agradecemos grandemente por esse dia, por essa novena, por esse tempo de oração, Senhor. Muito obrigada.
Nós queremos clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite nosso coração mais uma vez hoje, com todas as Tuas divinas consolações. Vem, Espírito Santo, consola nosso coração. Vem, Espírito Santo, traz consolo à nossa alma, as nossas dores, a nossa história, traz de volta a esperança na oração, a esperança em Ti, Senhor, que Tu podes tudo, que Tu podes restaurar a nossa vida, nos tirar da ansiedade, nos tirar da depressão, nos tirar destes lugares de derrota, nos tirar destes lugares de sofrimento, Senhor, com a Tua consolação. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre nós, visita-nos agora, enche o nosso peito, enche a nossa mente, enche os nossos pensamentos, enche o nosso coração de fé, de esperança, de amor. Faz arder no nosso coração aquele desejo por santidade, aquele desejo por oração. Nós clamamos, Espírito Santo, capacitação para a oração, nos capacita, nos dá desejo, nos dá amor e nos ensina a orar. Nos ensina, Espírito Santo, nos dá a graça da oração, o dom da oração. Vem sobre nós, Divino Espírito Santo, consola nosso coração. Vem sobre nós, Divino Espírito Santo, nos leva para a oração. Vem sobre nós, Divino Espírito Santo, e nos convence da verdade, nos orienta nossas decisões, orienta o nosso olhar, nos dá uma visão nova sobre as coisas, sobre a vida, sobre as circunstâncias. Cola os nossos olhos no Senhor, que os nossos olhos desejem o céu, desejem a graça de Deus, que as circunstâncias ao nosso redor não nos levem mais para a derrota, mas nos levem para o quarto de oração. Que as dificuldades que nós vivemos não nos levem mais para um lugar de questionamento do amor de Deus, mas nos levem para o quarto de oração, para a oração do terço, para o jejum, para os sacramentos. Vem, Espírito Santo, e nos atrai. Faz de nós lutadores de oração, como Santa Gema. Nos dá de volta esse ardor, essa certeza de que nós podemos e devemos orar pela salvação dos nossos. Coloca no nosso coração essa certeza que a nossa oração tem eficácia, tem poder, que nós podemos conversar contigo. Vem, Espírito Santo, também, e te entregamos todas as intenções, todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações, todas as intenções. Colocamos a saúde das gestantes e dos seus bebês, das crianças e de todos os enfermos, todas as mulheres e casais que desejam engravidar, todos aqueles que estão desempregados, com dívidas, pela vida profissional, todas as pessoas que pediram por essas graças. Pedimos por todos aqueles que desejam o sacramento do matrimônio e têm esperado, têm vivido impedimentos, têm vivido lutas e batalhas. Nós clamamos por estes casais e pedimos de maneira especial sobre todas as nossas famílias. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todos os casais. Traz a reconciliação aos casamentos, matrimônios. Os maridos que saíram de casa, aqueles que estão na obstinação do erro e do pecado. Vem, Espírito Santo. Vem sobre todos e nos convence da verdade. Traz a revelação. Traz a libertação da mente, a libertação das emoções, quebra todo o malefício, todo o espírito de briga que tem se colocado dentro dos lares. Nós clamamos agora, traz libertação, Espírito Santo, traz a graça da conversão dos maridos, das esposas, dos filhos, das famílias, a libertação de todos os vícios. Vem, Espírito Santo. Nós entregamos todas as pessoas que têm pedido também a cura da ansiedade, da depressão, de doenças emocionais e psíquicas. Entregamos todos aqueles que têm clamado por cura interior, pela cura dos traumas, da vivência da sua história, pela nossa santificação. Nós clamamos, vem, Espírito Santo, sobre todas essas pessoas, sobre todas essas intenções, e faz aquela obra que é tua, Espírito Santo. Nós nos colocamos agora como intercessores neste tempo de oração e clamamos as graças da cura física, da cura espiritual, da libertação espiritual, da cura emocional, da cura espiritual. Todas as casas que precisam de libertação espiritual nós pedimos. Nós nos colocamos como intercessores por esses matrimônios, esses casamentos. Aqueles que têm pedido a libertação e a conversão dos seus, a libertação dos vícios. Vem, Espírito Santo, sobre todas essas pessoas. Te derrama, faz novas todas as coisas. E enche o nosso coração de esperança, de desejo de oração para continuarmos lutando.
Nós clamamos, Espírito Santo, também a graça da consolação divina, da tua divina consolação no coração de todos os enfermos, daqueles pais e mães que veem seus filhos enfermos, seus filhos no hospital. Consola o coração destes pais, consola o coração das mães que veem seus filhos sofrendo. Traz consolo agora ao coração dos enfermos, aqueles que têm diagnósticos tão terríveis, diagnósticos tão definitivos. Nós clamamos a consolação, a salvação. E se for do agrado do Senhor, aquela cura física. Vem, Espírito Santo, e traz a cura. Vem, Espírito Santo, e traz a consolação. Nós nos colocamos agora como intercessores, pedimos por nós, pelas nossas intenções pessoais. Vem, Espírito Santo, vem e faz novas todas as coisas. Traz agora a força àqueles que estão abatidos. Traz de volta agora a esperança para aqueles que estão na derrota. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Amém. Amém, Kátia. Tem alguma intenção que tu queira colocar ainda? Não, de maneira geral foi o que tu colocou. Eu tinha lembrado das crianças doentes, mas tu já colocou agora, né? Crianças e adolescentes. Também a Clara e a Sara. Acredito que esteja vivendo agora. Eu já pedi por elas também no coração. A primeira intenção que veio na minha cabeça, que eu coloquei saúde da gestante e seus bebês, foi pensando também na Clara, né, e na Sara, que tá chegando aí. Senhor, muito obrigado por toda a tua graça, por todo o teu favor, por toda a bênção que tu tens derramado sobre nós, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, uma graça especial para o coração dessas mulheres que estão lutando pelos seus casamentos, que não querem desistir. Senhor, eu te peço uma graça especial de consolação a elas hoje. Dá para elas, Senhor, a certeza da vitória. Dá para elas, Senhor, a força da oração. Traz consolo, Senhor. Traz consolo em toda a humilhação que tantas estão vivendo. Nós te pedimos por esses corações, por essas vidas, por essas famílias, Senhor. Envia anjos, Senhor, para socorrer, para dar conta de todas as necessidades dessas mulheres e de seus filhos. E traz, Senhor, a graça, Senhor, da reconstrução destes casamentos, dessas famílias. Nós pedimos, Senhor, tudo isso pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Até amanhã, então, minha gente. Até amanhã. Deus abençoe.